Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula, aula 1 de mentoria em TDE, segunda edição, TDE 2. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, na verdade, esse teste, a gente vai entender um pouquinho por que que ele foi criado e quais são os objetivos, né? Quais são, de fato, os objetivos que ele vem traçar, que ele vem avaliar. E como nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, podemos estar aplicando esse instrumento na nossa clínica. Nessa aula também será abordado alguns conceitos para vocês, conceitos básicos de transtornos de aprendizagem, os principais transtornos que são o foco do instrumento, né, do teste. Então, esse teste, ele, de fato, vai ser base para que a gente venha emitir hipótese diagnóstica, principalmente no transtorno de aprendizagem chamado dislexia e descalculia, porque ele é a ferramenta que é preparada e ele tem total base científica, né, para nos dar esse suporte de emissão dessa hipótese. Então, quando você vai fazer uma hipótese diagnóstica, você utiliza esse instrumento como um recurso de avaliação, você está enriquecendo a sua avaliação. E você, como profissional, você tem condição de estar oferecendo aí e segura, né? Você, na verdade, tem condição de estar segura na sua emissão de hipótese diagnóstica. Então, vamos lá. A gente vai entender que esse teste, na verdade, nós temos a segunda edição. Antes, né, nós tivemos a primeira edição, que foi da Lília, em 1994. Depois, elas se uniram, a Cláudia, a Rochelle, né, se uniram e fizeram o quê? Uma atualização desse instrumento. Então, atualizaram esse instrumento. E hoje ele está em uma versão que nos dá base para avaliar crianças do primeiro ao nono ano. Então, antes a gente tinha aí uma avaliação de crianças, por exemplo, até o sexto, quinto ano. Hoje a gente já consegue avaliar crianças até esse grau de escolaridade, aí até o nono ano do ensino fundamental. Então, o que que ele vai avaliar? O que que ele vai avaliar? Ele vai avaliar habilidades muito importantes. E essas habilidades que são importantes, elas são habilidades básicas de aprendizagem. E são habilidades de aritmética, habilidade de leitura e habilidade de escrita. Então, ele é um instrumento rico em, em, em ferramentas para que a gente possa avaliar essas habilidades, essas três habilidades: habilidade aritmética, leitura e escrita. Quais são os domínios que esse teste avalia? Então, quando a gente fala de TDE, a gente precisa pensar aí que ele foi um instrumento que ele foi, durante muito tempo, ele foi estudado, ele teve aí muita pesquisa, muita base de pesquisa, e ele levou em consideração aí a nossa base comum curricular. Ele levou em consideração o que que nós, né, enquanto professores, repassamos para os nossos alunos. Qual é o conteúdo e como que eu posso avaliar um estudante? Como que eu posso estar aplicando um teste e avaliando de fato se ele está tendo esse conhecimento que ele deveria ter? Então, ele leva em consideração aí essa base da nacional curricular. E ele vai observar o que está ali dentro desses livros didáticos. E ele leva em consideração também tanto o ensino público quanto o ensino privado. Então, ele é um teste que ele vai olhar os dois lados. A gente sabe que a gente tem uma defasagem no ensino público no Brasil, e esse teste, ele é
tão preparado para avaliar crianças também do ensino público, quanto criança do ensino privado, porque ele traz essa experiência para a gente, ele traz essa referência, esse referencial teórico forte, que nos ajuda a entender e compreender o que de fato está fazendo com que os nossos alunos, os nossos pacientes, os nossos aprendentes não estejam evoluindo. E ele vai avaliar, gente, diferente de outros testes, eu não sei se vocês já tiveram experiência de aplicar outros testes, mas, por exemplo, nós temos aí o protocolo de habilidade cognitivo-linguística, que é um teste que ele também vai avaliar a leitura. E ele tem ali pseudo-palavras, por exemplo, que são palavras que não são reais. Já o TDE, nessa segunda edição também, trouxe o quê? Essa habilidade aí de avaliar palavras reais, palavras da nossa língua portuguesa. Então, ele vai avaliar essas palavras reais, habilidades de escrita dessas palavras reais, e também vai avaliar habilidades de matemática e aritmética. Então, ele é um teste muito importante na nossa prática, no nosso dia a dia. E outro detalhe, ele também observa o nível crescente de dificuldade. Então, se esse aluno, paciente ou aprendente, se ele apresenta dificuldades contínuas, ou seja, se essas dificuldades elas estão crescentes ou se elas não estão. Então, ele vai nos ajudar aí a entender, será que essa criança está apresentando uma dificuldade já crescente, uma dificuldade permanente, uma dificuldade persistente? Então, ele nos ajuda também a compreender essa base. Então, ele vai avaliar, né, como já foi falado, nessas habilidades aritméticas, e ele vai entender o quê? Que esses alunos, eles não conseguem avançar e resolver, por exemplo, outras questões se eles não tiverem uma base de escrita. Então, o aluno, quando ele não tem uma boa base da leitura e da escrita, ele também tem dificuldade em outras áreas, em outras habilidades. E a gente vai entender como é importante o TDE, porque ele vai estar dando bases aí para que a gente possa entender como é que está esse processo de leitura e escrita, se esse paciente ele consegue acompanhar a faixa etária, se ele se encaixa dentro de um padrão aí, por exemplo, de um transtorno de aprendizagem ou de uma simples dificuldade de aprendizagem, porque a gente vai ter base aí no processo de intervenção, que a gente vai entender lá na frente, que a intervenção a gente precisa fazer aí por pelo menos 6 meses, para que a gente consiga, de fato, fechar um diagnóstico. Então, a gente vai entender que no TDE, a base, né, que é a leitura, a escrita e a aritmética, ela envolve vários processos. Então, um processo muito importante que vocês não podem deixar de observar é o processo atencional. Como que você vai avaliar a atenção no TDE? Diretamente, não. Mas, se você não levar em consideração esses processos atencionais, a criança ela não consegue realizar o teste. Então, o processo atencional, ele está envolvido aí como uma primeira observação. Então, será que aquela criança, ela senta para poder olhar para o avaliador? Será que essa criança pega no lápis e ela consegue realizar uma escrita após uma emissão de uma fala? Como é que está esse processo atencional dessa criança? Será que essa criança ela consegue perceber quando ela é submetida, por exemplo, a uma cópia, ou ela é submetida, por exemplo, a um ditado? Será que os processos perceptuais dessa criança, eles estão também aí desenvolvidos para a faixa etária? Então, o TDE vai avaliar também os processos perceptuais. Vocês sabiam que existem crianças que elas, quando a gente vai, por exemplo, submeter elas a um ditado,
ou qualquer tipo de teste, elas não percebem muitas vezes tipos de letras, elas não percebem muitas vezes o que você está direcionando para ela. Elas têm dificuldades de percepção visual, muitas vezes elas trocam posições de letras, muitas vezes elas também não conseguem organizar, que a gente chama de coordenar o olho com a mão. Elas escrevem muitas vezes e a mão dói demais. Então, quando a mãozinha dói, ela não consegue realizar a escrita adequadamente. Então, isso vai trazer o quê? Uma dificuldade aí no processo também de escrita dessa criança. O TDE também, gente, vai avaliar os processos mnemônicos. Então, o que é isso? Né? Para eu poder ter acesso à leitura, à escrita, à aritmética, matemática, eu preciso memorizar, eu preciso puxar pela minha memória, eu preciso acessar o quê? Os processos de memória. Eu preciso lembrar. Se, por exemplo, eu peço para a criança digitar a palavra boi. Boi. E aí, o que ela vai precisar? Ela vai precisar processo atencional, processo perceptual, mnemônico, por quê? Ela vai ter que lembrar que a letra B, ela tem o som B, mas ela também tem o quê? Ela tem um gráfico, né? Também de uma forma específica. Ela é escrita de diversas formas. Ela é escrita com letra bastão, ela pode ser escrita também com letra cursiva. Então, ela vai ter o quê? Diferentes tipos de acesso a esse processo mnemônico. E ela vai precisar lembrar também que depois da letra O, depois da letra B, vem a letra O. E ela vai precisar fazer o quê? Um processo de sequenciação. Então, B, O, I. Ela vai precisar lembrar do som, ela vai precisar lembrar do gráfico, ela vai precisar lembrar que cada letrinha fica do ladinho da outra, e ela vai precisar juntar esses sons e formar uma palavra. Então, são processos que são acessados, e que se a atenção estiver dispersa, ela não consegue. Se ela também tiver aí dificuldade no processamento linguístico, ela também não consegue. O TDE também vem para avaliar o processamento linguístico. Então, ele vai trazer aí uma base, né, de consciência fonológica que a criança precisa ter para poder ler e escrever uma palavra. Ah, mas ela vai ter isso, Liliane, só no teste de leitura e escrita? Não. Vocês vão ver que também para acessar os testes de aritmética e matemática, ela também vai precisar dos processos linguísticos, mnemônicos, atencionais e perceptuais. Tudo isso é um processo que é contínuo. Então, o TDE, ele necessita que a criança, ela também tenha o quê? Ela também seja avaliada também nessas habilidades. Então, ele é um teste também que vai nos ajudar aí a identificar se aquela criança, ela também tem o quê? Uma alteração atencional, se ela também tem uma dificuldade no processamento executivo, que é essa memória, se ela consegue organizar esse processo executivo, será que ela consegue planejar, organizar esse planejamento e codificar? Será que ela consegue fazer esse processo de decodificação fonológica? Ela consegue processar o sonzinho lá no cérebro e depois codifica falando a palavra? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração e o TDE também vai nos ajudar. O TDE, ele foi atualizado, né? Então, junto com essa atualização da segunda edição, nós tivemos vários estudos, né, recentes, inclusive, que falam sobre a rota, dupla rota de reconhecimento da palavra. Né? A gente tem vários estudos que já nos orientam, né, e nos explicam em relação como que funciona esse processo de leitura. Então, o TDE, ele tem, se você for olhar lá no seu teste, ele tem
na observação, deixa eu só ver se vocês conseguem ver aqui o meu. Mas se você for olhar lá no protocolo de avaliação qualitativa, na versão no subteste escrita, vamos olhar lá do primeiro ao quarto ano. Você vai ver que tem lá um item que é para você identificar se ela tem trocas surdo-sonora, se ela faz essa troca específica de sons, de fonemas. Por quê? Porque ele consegue já nos ajudar a perceber se aquela criança ela tem uma dislexia, por exemplo, fonológica, se ela tem uma dislexia mista, se ela tem uma dislexia. Então, isso já vai ser o quê? Algo muito importante durante esse processo aí de avaliação do TDE. Essa rota, né, ela traz uma sequência, né? Então, ela vem com a leitura, né, que é a leitura logográfica, né, que a gente faz o quê? A gente percebe a letra, né, a gente olha a letra. Por exemplo, a palavra alfabeto, né, eu olho o A, o L, o F, o A, mas eu preciso fazer a decodificação aí desse som, e aí eu vou trazer para o fonológico. Então, eu vou entender que a letra A, ela é A, mas a letra L, ela tem som de U. Au, né? Então, au, fa, be, tu. Então, ela faz o quê? Um processo de decodificação, e aí ela vem para esse campo aí, que é o campo lexical, que, ou seja, que a gente guarda essa informação na nossa memória e a gente faz esse processo aí de escrita. Então, a gente entende esse processo, ele é feito de uma forma muito rápida no nosso cérebro. Eu trouxe até para vocês aqui um esquema que é do professor Vitor Hassé. É um esquema de análise ortográfica visual, né? Como é que a gente faz, né, esse processo? A gente identifica as letras, a gente identifica a posição de letras, né? E faz essa ligação, letra-palavra. Então, o TDE, ele vai nos dar base para fazer esse processo. Então, a gente tem um léxico, né, que é o léxico semântico. Então, a gente vai entender aí, né, que esse som aí acontece, né? E a gente vai fazer o quê? Uma entrada sonora. Depois a gente tem um léxico fonológico, né? A gente junta os sonzinhos de todas essas letras e faz o quê? E faz uma conversão aí, grafema-fonema. E aí a gente faz o processo, que é o processo de fala e também o processo de escrita, né? Que a gente chama de codificação. A gente faz o processo primeiro de decodificação e depois a gente faz a codificação, que é essa fala, essa escrita. Na dislexia, gente, a dislexia a gente vai ver depois, a gente tem muito comum na criança com dislexia ela trocar alguns fonemas, né? Principalmente o R, né? Pelo L, ela troca muitas vezes o B pelo D, o D pelo T. Então, é bem comum elas trocarem essas palavras. Durante o nosso curso, eu vou mostrar para vocês alguns testes reais que eu aplico de forma adaptada, né, nos meus pacientes autistas, autista nível 1, e vou mostrar para vocês também o teste que eu aplico com os meus pacientes com dificuldades de aprendizagem. Eu aplico o teste na íntegra, né? Então, sem ser adaptado. Vocês vão ver que eles apresentam muita dificuldade nesse processo fonológico. Quando a gente vai pensar em TDE, a gente pensa aí em observar se aquele paciente, ele é um paciente, um aprendente, que ele está dentro do que é esperado para a série e idade. Então, a gente vai observar sempre, a gente vai ter sempre esse olhar aí, será que ele está dentro do que é esperado para a faixa etária e para a série? Mas
é possível que em alguns momentos da trajetória desse paciente aprendente, ele venha apresentando algumas dificuldades de aprendizagem. Então, essas dificuldades, elas podem vir de diversos fatores, né? O fator, ele pode ocorrer de uma forma, pode ser por conta de questões sociais, pode ser que ele venha atravessando questões aí de famílias, ou questões, conflitos com os colegas na escola, esteja sofrendo bullying, ou tenha tido alguma quebra aí nesse processo aí, troca de professores, insegurança com os novos ensinantes. Então, tudo isso pode vir a ser um fator, né? O fator orgânico, né, que ele pode surgir, esse paciente aprendente, ele pode apresentar também essa questão orgânica, ou seja, ele pode apresentar uma deficiência, por exemplo, gente, de vitamina. Ele pode estar apresentando uma carência nutricional, e por isso ele vem apresentando o quê? Uma dificuldade na leitura, na escrita. Então, esses fatores podem acontecer, e também ele pode ter aí um processo que vai também ser bem comum, né, para um fechamento de um diagnóstico, que é também a questão aí da hereditariedade, a genética, se ele tem aí um parente dentro da família, pai ou mãe, parente de primeiro, segundo grau, que tenha ou que teve dificuldades também no processo escolar, mas que não tem um diagnóstico, por exemplo, de um transtorno de aprendizagem. Mas se você for fazer anamnese, for começar a conversar com aquela família, a família vai te relatar que sofria as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades quando criança, e que se olha, se espelha no filho. Então, isso é bem comum. Outro fator também que é comum nesse processo de dificuldade de aprendizagem, né, é também o processo, o fator linguístico. Então, às vezes, a criança, ela já apresenta uma dificuldade aí no processo linguístico, mas ela não teve suporte. Então, ela pode já vinha apresentar aí uma dificuldade persistente também na fala durante muito tempo, até a pronúncia, a forma como ela vem pronunciando as palavras durante muitos anos pode influenciar também nesse processo aí. E a gente também tem aí alguns transtornos, né, específicos da linguagem, como a gente tem, por exemplo, a dislalia. Inclusive, eu estou atendendo um paciente que ele tem esse diagnóstico de dislalia e dislexia também como comorbidade. Então, assim, é bem complicado a gente observar a escrita dele, quando ele escreve, é basicamente como ele fala. Então, ele troca muito, ele troca os fonemas principais, R pelo L, ele troca fonemas semelhantes D, P, B, ele tem trocas bem comuns, e isso atrapalha muito o processo de escrita dele, e também o processo social, porque ele fica com vergonha de falar. Certo, gente, até aqui na parte de leitura escrita, né, o que a gente pode observar em relação ao TDE, essas bases que são muito interessantes para a gente observar. Dentro do subsistema de cálculos, né, sistema de cálculos, dados matemáticos, sinais de operações e procedimentos de cálculos, o TDE, ele também vem para avaliar aí esse subsistema de compreensão do código arábigo lexical semântico. Então, o que é isso? Quando a criança ela está sendo submetida a um teste de aritmética no TDE, ela primeiro precisa compreender esse subsistema. Então, eu já aproveito e já falo para vocês que nem sempre vocês irão aplicar esse teste. Não é qualquer criança que você pode aplicar esse teste. Então, por exemplo, se você recebe uma criança com muito comprometimento cognitivo, essa criança ela não vai conseguir. Até porque a gente tem a regra do teste, 10 erros, você interrompe o teste. Então, uma criança, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual aí, nível 3,
essa criança, nível 2, 3, ela vai ter muita dificuldade de estar fazendo esse teste. Então, você precisa saber como aplicar e qual é o teu público-alvo para aplicar esse teste. Então, o público-alvo são crianças e adolescentes que estão apresentando dificuldade de leitura e escrita, são crianças e adolescentes que estão matriculadas na escola, pública ou privada, e que apresentam dificuldades, né, que já apresentaram em algum momento dificuldades, e você vai descobrir se essa criança, ela consegue, por que ela está tendo essa dificuldade. O seu trabalho, né, como psicopedagogo, o nosso trabalho é observar e ajudar. Então, a gente vai primeiro fazer o quê? Uma observação. Então, esse subsistema, eu tenho, por exemplo, o número 12, numeral 12. Né? Eu preciso compreender o 1, o 2, eu preciso compreender que ele fica do ladinho, que o 1 vem primeiro, que o 2 vem depois. Eu preciso fazer essa associação, ó, D, O, Z, E, do, Z. Eu preciso fazer todo o processo também fonológico, preciso compreender lá esse lexo semântico, preciso entender qual é a letra que escreve. Como é escrita a palavra por extenso? Como é que escreve a palavra 12? Eu preciso saber fazer o quê? Essa compreensão aí fonológico, ortográfico, sintático. Se eu não sei, se eu não tenho essa base, eu vou com certeza ter dificuldade de fazer os testes. Então, é por isso que nem todo público vai ser o público preparado para receber esse teste. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, as crianças com TEA. Eu estou falando para vocês com propriedade, né? Sou especialista em autismo, sou analista do comportamento, especialista em ABA, e a minha experiência com autista é bem vasta. Então, eu aplico TDE nos meus pacientes autistas nível 1, mas não são todos. Eu seleciono com muito critério quais eu vou aplicar. E eu sempre faço uma adaptação. Então, eu nunca aplico na íntegra. Por quê? Porque a gente não tem um cenário ideal. A gente sempre tem várias aí questões aí que são questões que vão nos deixar ali preparadas para, naquele momento, aplicar uma parte do teste, e depois, no outro momento, uma outra parte. Se for o caso, fraciona aí. A gente precisa ter todo um cenário lúdico, a gente precisa envolver essa criança aí, ela tem que estar motivada. Hoje, eu apliquei, vou dizer para vocês, hoje eu comecei a aplicar no paciente meu com TEA, um adolescente de 13 anos, e aí, quando eu cheguei para ele, eu falei assim, olha só, hoje a gente vai fazer diferente. Eu trouxe umas palavras aqui, e aí eu vou brincar contigo. Vamos brincar de cronometrar o tempo que tu vai escrever as palavras. Aí ele ficou assim, brincar? Tá bom, então vamos brincar. Então, eu precisei mudar o quê? A forma, né, a minha abordagem com ele. Porque geralmente ele chega, ele fala que ele quer jogar. E são sempre os mesmos jogos, né? Então, como eu preciso fazer um relatório trimestral, eu preciso avaliar, eu preciso ter base para poder fazer meu relatório e depois entregar uma devolutiva para os pais. Então, eu tenho que aplicar algum teste. E muitas vezes, se não for de uma forma muito adaptada, a gente não consegue. Porque eles se fecham, eles não te dão abertura, você realmente se frustra porque você tem um teste que você comprou, que é caro, e que você tem tudo arrumadinho, bonitinho ali, e você não consegue usar, porque você não sabe como usar. Então, gente, muitas vezes vocês vão precisar adaptar mesmo. É a prática clínica, é o dia a dia de vocês ali, é o que vai realmente dizer quem vocês estão atendendo, quem é a criança que você atende, como essa criança está. Já começa a imaginar a tua criança aí, porque a gente vai fazer
estudo de caso, vocês vão trazer também os estudos de caso de vocês. A gente vai ter uma aula só para a gente fazer a aplicação desse teste, e a gente vai fazer prático, porque não adianta a gente fazer só teoria e vocês não utilizarem na prática no dia a dia de vocês. Então, a gente vai pensar na criança, vai trazer o estudo de caso também, e vai estar tirando dúvidas aqui com as nossas crianças reais. Lógico, a gente não vai estar expondo o nome das crianças, né? A gente vai omitir os nomes, a gente vai colocar codinomes, para a gente poder estar fazendo aqui esse momento, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai observar aí também sistema semântico, né, e representações internas abstratas. Então, ele vai sempre acessar o sistema semântico e essas representações. Então, a pessoa, ela tem que, quando você fala assim, 12, escreva o número 12. Aí ele vai, 12, ele tem que pensar no número. Então, ele tem que fazer a representação do número 12 na mente dele. Então, cognitivamente, ele tem que ter preparo para fazer. Ele tem que ter habilidade básica, mínima, para poder entender e compreender esse processo. Então, a gente vai entrar agora dentro dos códigos, né? Que são os códigos do DSM-5. Por isso que eu mandei para vocês o DSM-5. Eu não mandei o CID, mas eu vou mandar para vocês o CID, para vocês também terem acesso ao CID. A gente tem hoje o CID 11, que foi a nova atualização, né, do CID, mas eu vou dizer para vocês, os médicos usam ainda o CID 10. Essa semana eu recebi um laudo médico, um parecer médico solicitando a avaliação psicopedagógica, e ele colocou o CID, F81. Então, CID 10, F81. Então, eles ainda utilizam muito o CID 10. Então, a gente já tem o CID 11 no Brasil, mas a gente precisa estar atento ali ao que os médicos estão usando. Então, o que a gente precisa estar focado? O DSM, você só vai focar nisso quando você for aplicar o TDE, você tem que entender e conhecer o DSM-5 dentro daquela especificação lá dos transtornos de aprendizagem. Então, se você for olhar lá, você vai ver que ele vai te dar um númerozinho, né? Que é o 315, né? E você tem também o CID-10, que é o F81, e ele vai fazendo as subdivisões. F81.1, e assim ele vai fazendo as subdivisões. Então, a gente tem o transtorno de aprendizagem, né? Que a gente mais pode direcionar, né? Posso estar direcionando para vocês dentro desse processo aqui específico do TDE, é a dislexia, né? E a descalculia. Então, são dois transtornos que a gente vai ver hoje, que são específicos de aprendizagem e que a gente vai estar observando muito com o uso do TDE. Liliane, mas como me perguntaram, mas e o TDAH? Então, o TDAH, ele não é um transtorno de aprendizagem. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento neurobiológico, que ele também vai afetar a aprendizagem. Ele vai afetar a leitura e vai afetar a escrita. O que é que eu faço? Eu aplico uma outra escala junto com o TDE, porque eu também quero avaliar o TDAH. Então, eu aplico uma outra escala para poder avaliar. Que eu vou mandar para vocês depois essa escala também. Então, vamos lá. A dislexia, gente, é um transtorno de aprendizagem que ela vai estar ali, né, com o CID-10, F81. O DSM, você dá uma olhadinha no número lá depois. Ela vai trazer um transtorno específico da aprendizagem e ela vai afetar ali basicamente esses domínios, né? Esses domínios básicos aí que vão fazer com que a escrita saia prejudicada, com que a leitura saia prejudicada. E ela vai ter o quê?
uma condição persistente. Então, um detalhe bem importante para você que vai avaliar o TDE, quando você for atender uma criança, por exemplo, com a demora no processo de ditado, a escrita de uma palavra ditada, vou dar um exemplo para vocês. No teste que eu apliquei hoje com o meu paciente, deixa eu só pegar aqui para ver o tempo. Ele tem autismo, tá, gente? Ele tem autismo nível 1. Mas ele tem muita dificuldade com escrita e leitura. Aqui o tempo que ele fez o teste dele em 6 minutos e 52 segundos. Por quê? Porque ele ia escrevendo, aí ele levantava, pegava um objeto, aí depois voltava de novo, aí pedia para eu repetir, eu dizia que não podia repetir, eu só repetia 2 vezes. Eu falei, olha, o tempo está passando. E aí ele andava. Enfim, eu sei que demorou quase 7 minutos para ele concluir o teste, né, dessas palavras. E ele ele foi fazendo com aquela dificuldade também de escrever algumas palavras. Por exemplo, vou mostrar aqui, vou só falar uma palavrinha aqui para vocês que eu achei assim, a gente até ficou rindo depois, eu e ele. Foi embaixatriz. Aí ele falou, o que é isso, tia? Embaixatriz. Aí eu falei 2 vezes a palavra, e ele escreveu embicatriz. Embicatriz. E ele começou a rir da forma como ele tinha, né, realizado essa escrita. Outra palavra que ele escreveu também, que a gente prova a questão daí também da dificuldade, que a gente também está investigando dislexia, tá, gente, nele. Ele tem nível 1 do TEA, mas hoje vocês, não sei se vocês já sabem, né, mas hoje, pela nova classificação do DSM-5, e a nova atualização aí diagnóstica do TEA, a gente já pode ter a comorbidade com a dislexia dentro do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem aí uma comorbidade com dislexia, é muito possível. O que não pode ter é deficiência intelectual como comorbidade. Então, como ele não tem a deficiência intelectual como comorbidade, a gente está suspeitando aí da dislexia. E ele escreveu a palavra miscigenação. Ele escreveu micagenação. E a palavra exceção, ele escreveu exerão. Ó, são, rão. Então, ele faz muita troca. Então, tudo isso a gente está, o quê? Investigando aí também uma possível dislexia, por conta desse processo dele, né, da questão da linguagem, desse processo de dificuldade no processo fonológico. Então, quais são os critérios diagnósticos para que a gente possa sugerir, né, essa hipótese aí de dislexia? Não sei se vocês sabem, mas nós, psicopedagogos, nós emitimos hipótese diagnóstica. A gente pode emitir o nosso parecer psicopedagógico e a nossa hipótese diagnóstica aí com a total segurança. Até porque a hipótese diagnóstica é do profissional, inclusive no sindicato, né, a gente tem aí o DIP, que é o diagnóstico psicopedagógico, que é um diagnóstico, sim, clínico. Então, ninguém pode questionar o teu diagnóstico. O teu diagnóstico é uma hipótese diagnóstica. Você tem total autonomia para fazer isso. Mas para isso você precisa ter o quê? Segurança, conhecimento científico, técnico, para você justificar a sua hipótese. O que a maioria dos profissionais que eu conheci né, durante esse período de professora como docente, foi de que as profissionais elas ficam inseguras porque elas têm receio de emitir hipótese e não conseguir depois justificar como emitiram aquela hipótese. Então, é para isso que a gente está aqui fazendo essa formação, para que vocês se sintam seguras. Ontem, eu fazendo um acompanhamento, um atendimento, eu atendo uma filha de uma senhora que é médica, e aí a gente conversando, eu emiti a minha hipótese diagnóstica, que foi o TDAH,
E ela questionou a minha hipótese diagnóstica. E eu disse para ela que eu estava respaldada na literatura, mostrei para ela vários artigos científicos e provei para ela que o que eu vi tem a ver com o critério diagnóstico do DSM-5. E ela concordou, aceitou, e depois que ela foi estudar, ela foi ler a literatura que eu mandei para ela, ela chegou à conclusão que a outra filha também tem. Que a outra filha também tem. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante você estar respaldada, você saber o que você está falando, e você se sentir segura para você falar e justificar o que você viu, tá bom? Então, o TDL te dá essa base. Então, a criança que teve problemas de coordenação motora na infância, né, é um critério diagnóstico, é importante. Quando você for fazer a anamnese, você vai perguntar para a família sobre essas questões aí. Como é que foi essa criança na infância? Lá na educação infantil, ela tinha dificuldade na fala? Ela tinha dificuldade de se manter concentrada? Ela conseguia memorizar as canções infantis? Tudo isso é importante a gente observar lá na educação infantil. Ela era uma criança, por exemplo, que, quando começou o processo de alfabetização, ela tinha dificuldade, por exemplo, de perceber algumas letrinhas, ela engolia algumas palavrinhas, ela tinha dificuldade de captar as orientações de sala de aula, ela tinha dificuldade de seguir sequência. Seguir sequência, gente, isso aqui é muito importante. Pode parecer bobo, mas, por exemplo, o que tu vai fazer agora, o que tu vai fazer depois. É uma sequência. As crianças com dislexia, elas têm muita dificuldade de sequenciar. Primeiro, depois. E elas também têm dificuldade de temporalidade. Ontem, anteontem, depois de amanhã. Elas têm dificuldade dessa temporalidade e elas também têm dificuldade de percepção, por exemplo, de lateralidade. Então, direita, esquerda, a tua direita, a minha esquerda. Então, isso também vai influenciar bastante. Elas também têm desinteresse por conteúdos impressos, elas preferem uma imagem do que uma palavra impressa, né? Então, elas preferem fazer um desenho, elas são muito mais habilidosas para essa parte artística, desenhos, pinturas. Quando se pede para escrever ou realizar alguma leitura, é muito torturante para elas. Elas necessitam de que a gente repita para elas várias vezes, quando a gente está ali falando ou ditando uma palavra. Então, esses são alguns sintomas, né, que você pode ver, já perceber aí no TDE, nessa criança aí. E a gente tem também os tipos de dislexia, né? A dislexia, a gente tem hoje o conhecimento de que a dislexia, ela é um transtorno que ela afeta aí 4, né, 5% da população. É um transtorno que não é tão frequente, mas algumas pessoas, elas confundem a dislexia com essa, a gente chama de despedagogia. Então, às vezes a didática que ela recebe não é uma didática adequada para que ela processe essa informação, para que ela absorva esse conteúdo. Então, essa criança, ela vem apresentando dificuldades de leitura e escrita porque ela não consegue acompanhar o conteúdo tradicional, por exemplo. E muitas vezes a gente pensa que é dislexia e não é dislexia. Então, mais uma vez vai o alerta para que a gente tenha o quê? Uma intervenção de, no mínimo, 6 meses para que a gente possa emitir a confirmação da nossa hipótese. Eu faço assim, eu emito hipótese 1, por exemplo, dislexia, mas eu sugiro intervenção de 6 meses e depois eu emito a hipótese 2, que é a conclusão da minha hipótese. Ou eu confirmo a minha primeira hipótese, ou eu mudo a minha hipótese. Mas eu sempre peço essa intervenção de 6 meses para que eu possa ter uma outra hipótese diagnóstica. Então, a gente tem tipos de dislexia, né? A dislexia visual, a dislexia auditiva. A dislexia visual, ela é essa dificuldade de visualizar corretamente as palavras. Então, essa criança, ela troca, né? Ela espelha essas letras.
E ela também não consegue interpretar corretamente boa parte do que ela lê. E acaba o quê? Lendo e interpretando de forma equívoca. E a gente tem também a dislexia auditiva, que ela vai trabalhar, ela vai perceber aí a questão sonora. A gente percebe muito a questão sonora, a dificuldade de percepção auditiva aí desses sons. É uma criança que não consegue reproduzir, perceber de forma tranquila esses sons. E a gente tem, né, a dislexia mista, né, que ela vai trazer aí essas duas condições aí, essas duas dificuldades aí na criança. A gente também percebe que essa criança tem dificuldades de letra, de percepção de letras, de gráficos de letras, e também dificuldade de percepção fonológica. Eu não coloquei no material, gente, o conceito de descalculia. Eu vou mandar para vocês depois, tá? E acabou pulando aqui. Mas a descalculia, ela também é um transtorno de aprendizagem, e a gente já começa também a perceber esses sintomas aí lá na educação infantil, lá na infância. Então, uma dificuldade também persistente de aprender a contar, de reconhecer padrões simples, dificuldade de entender significados dos numerais e associar esse numeral, e dificuldades também de percepção também sonora. Então, ela não entende muito bem os conceitos aí. Então, ela tem dificuldade de entender conceitos e quantidades. Um exemplo bem prático que a gente costuma fazer, assim, quando a gente vai estar observando uma criança com descalculia, é pedir para ela sequenciar, por exemplo, quantas crianças tem na sala, ou quantas crianças tem ali no espaço, ou quantas pessoas tem no espaço. Ela já começa, por exemplo, 1, 2, 3, aí ela para no 4, aí ela volta de novo para o 1, ela tem dificuldade de sequenciar também. Estou passando um pouquinho mais rápido para vocês poderem fazer as perguntas. E a gente percebe também que no ensino fundamental a dificuldade ela vai ser persistente, ela não consegue lembrar fatos numéricos, como, por exemplo, 4 mais 2. Ela necessita excessivamente contar nos dedos. E tem dificuldade de perceber esses símbolos, símbolo de mais, símbolo de menos. E também tem a dificuldade de fazer aquela leitura lá, que a gente viu lá no início, né, do lexossemântico, dessas palavras, por exemplo, 12, 10. Confunde bastante os números, 12 com 21, dificuldade de calcular, dificuldades, por exemplo, de resolver problemas matemáticos, dificuldades que envolvam situações, por exemplo, com números, ela evita situações com números, por exemplo. Então, essas dificuldades são bem persistentes no ensino fundamental. Eu vou parar aqui para vocês fazerem as perguntinhas, e a gente vai dar uma continuada na nossa próxima aula em mais um conceito do TDAH. A gente vai voltar para algumas observações na próxima aula. Eu vou mostrar para vocês a ementa, o que a gente vai estudar na próxima aula. Mas eu quero que vocês agora possam perguntar para a gente poder dar sequência na nossa próxima aula. Eu queria saber se vocês estão entendendo, se vocês já têm esse conhecimento aí básico do DSM-5, dos critérios diagnósticos. Vocês têm alguma pergunta? Eu tenho. Tá. Não, pode perguntar primeiro. Pode perguntar você aí. Não, pode perguntar. Não, pode perguntar, porque o meu não tem muito a ver, mas tem a ver. Eu quero tirar uma dúvida com ela. Tá. A Dina, pode perguntar? Pode perguntar? Pode ser. Eu falei com ela. Eu fiz a mentoria com a pessoa, que eu tô com uma criança com suspeita de TEA, né? Hipótese, né? Aí pediu para eu aplicar o portágio, o IDADI e a Q10.
De repente, outra pessoa me disse que o neuro não pode aplicar, o neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo que seja, não pode aplicar esse teste, é verdade? Quem falou para você? Ele é só para psicólogo. Falei, pronto, é. Qual foi? Oi. Quem falou para você? Uma supervisora pediu para eu aplicar. Outra que eu fiz supervisão pediu para não aplicar. Não, aí falou que não é para aplicar, porque não pode aplicar. Quem pode aplicar esses 3 testes são só psicólogos. Aí eu disse assim: bom, vocês vão deixar nós doidos? Então, Ó, nós estamos aqui, não estou estamos sabendo pagando dessa para aprender. informação. Essa informação não procede. Não procede, né? Porque eu dei uma lida também. Sim. Não Assim, são mas. testes restritos, não são testes restritos. Ah, Pode tá. aplicar sim. E nosso papo ficou lá ainda, né? A gente vai ver, vai ver nas nossas próximas aulas que vocês vão precisar também estar tendo suporte de outras escalas, para que vocês possam estar ali também tendo uma avaliação mais completa. Por exemplo, tem o SNAP, né, o SNAP 4, que é muito bom para você avaliar o TDAH. Então, Adoro ele. se você for perceber se essa criança está inquieta, né? O Portage, eu gosto muito dele, eu uso muito ele também. Mas a gente também tem outro também que é muito bom, que é o Ables. E a gente também tem outro teste muito bom, que é o VIPMAP. Mas aí ele já é mais assim, mais amplo, mais completo. Então, para a gente trabalhar com uma avaliação mais completa, a gente precisa estar respaldada de vários instrumentos, de vários testes, né? A Fabiana queria perguntar, a Lúcia, né? A Lúcia. Boa noite, eu só queria uma dúvida. Estou recebendo uma paciente, tá? Segundo ano, 6 anos, 3 para 7, e ela está vindo com um diagnóstico de dislexia. Aí eu queria ver se eu lembro, se eu já consigo começar a aplicar, porque eu queria aplicar esse TD2. Posso? Pode, pode. Só que a gente vai começar a iniciar esse conceito aí básico de aplicação nas nossas próximas aulas. Porque eu queria que vocês se sentissem bastante seguras para aplicar esse teste. Então, se você já se sente segura, você pode começar a aplicar. Aí você vai tirando dúvidas durante a mentoria. Você já se sente segura? Eu já tenho uma experiência, tá? Como psicopedagoga. Eu não tenho experiência nesse teste. Eu já fiz outros cursos, né? Eu já tenho bastante tempo mesmo, tá? Porque eu trabalhava na rede municipal aqui de Lages e trabalhava no programa e que eu era psicopedagoga. Então, eu fazia avaliação, isso 17 anos fazendo avaliação de crianças. Mas era outros testes, outras formas de avaliar, tá? Então, assim, por isso eu estou com vontade de me arriscar, assim, no sentido de que iniciar, né, com ele já. Sim. Você pode começar pelo subteste de escrita. Você vai observando se a criança, se ela conseguiu acompanhar, se você conseguiu aplicar, vai por parte, e aí você vai me dizendo como é que você tá realizando essa aplicação e a gente vai fazendo a orientação. Tá bom? A Regina, e a depois a Eliene e depois a Fabiana. Regina. Uma curiosidade, você falou sobre a questão de quando a criança começa a escrever, ela começa a sentir dor na mão. Eu gostaria de entender isso um pouco melhor, porque eu estou com uma criança que ela tem a troca das letras, os espelhamentos, mas ela começou a perder aquele medo de leitura, ela começou a ler e ela tem uma interpretação muito boa,
E às vezes eu fico um pouco confundida, entendeu? Mas ela fala, ai tia, eu tô com dor na minha mão, tá bom. Provavelmente ela está apresentando aí a gente chama ela está apresentando aí um excesso, né, um excesso de força, né? Um excesso de força nesse tônus dos dedos. Então, ela está colocando força demais no braço, na mão. Então, ela não está conseguindo coordenar aí esse peso do corpo dela. Geralmente, essas crianças, elas têm o quê? Elas têm aí o transtorno psicomotor, né? São crianças que têm dispraxia motora. Elas não conseguem realizar a pega, né? Que é a nossa pega tradicional, a pinça. Elas têm dificuldade de realizar essa pinça, de pegar, que é a apreensão, né? Que é só o ato de pegar, e a preensão, que é a força. A preensão dela está em excesso aí. Então, seria legal tu aplicar também, junto com o TDE, aí um teste de equilíbrio, para observação do equilíbrio. Por exemplo, tem uma bateria psicomotora do Vitor da Fonseca, que não é restrito também. Tu podes baixar essa bateria e começar a aplicar alguns exercícios. Por exemplo, andar numa linha reta, pedir para ela enfiar um barbante dentro do buraquinho, pedir para ela fazer trabalhos com a massinha, tem que fazer trabalho com a massinha, bolinha com a massinha, recortar papel, picotar papel, ela tem que fazer trabalhos manuais para poder estimular. Só mais uma pergunta. Não é nem pergunta, só acrescentar uma coisa. Ela faz balé e ela tem uma mobilidade muito boa. A mobilidade dela é muito boa. Agora, eu estive na escola e a escola disse para mim, olha, ela falta muito. Ela tá no segundo ano, ela lê muito ruim, mas o que me deixa angustiada é porque ela tem uns espelhamentos. Quando eu cheguei, ela tinha problema de lateralidade, aí eu usei umas técnicas, ela está indo, o B e o P, ela já não confunde muito, porque eu coloquei o D, tem a barriguinha para a esquerda e o B, a barriguinha para a direita, entendeu? Algumas coisas eu vou quebrando esse gelo com ela e está dando certo. Mas... Ela também pode ter sabe que ela pode também ter uma lateralidade cruzada, Sim. Que é uma dominância lateral cruzada, é muito comum na dislexia também. Certo. Tá bom. Muito Tá bom? obrigada. Tá bom, muito Nada. obrigada. Agora a gente tem... Quem está na vez? Edene? Não, foi você? É porque, assim, eu esqueci de levantar o dedinho aqui do lado. Desde hoje que eu tô assim, com o dedinho para cima. A Fabiana? Mas, assim, é muito rápido. É porque, assim, eu trabalho há muito tempo, mas essa mentoria chegou bem a calhar, devido a participar do grupo do livro com as meninas. Fui presenteada, isso foi um grande presente na minha vida, estar participando dessa mentoria. Então, assim, essa questão de teste é tudo muito novo para mim. Eu nunca apliquei teste nenhum, gente, pelo amor de Deus. É tudo no olho. Meu Deus do céu. E, assim, Deus é maravilhoso comigo, porque à medida que eu faço um relatório, e tem gente que diz assim, você acertou como? Eu digo, não estou em observação. Então, assim, eu faço observações, no olho mesmo, nas minhas anotações, onde eu faço relatório. Eu nunca apliquei um teste desse na minha vida. Eu não sei nem... eu estou aprendendo agora com, assim, o TDE, eu estou muito interessada. Eu vou até o final para saber como é que eu aplico, porque eu não sei nem por onde começar. E eu tenho tanto do teste, porque eu participo do grupo, e a gente sai comprando teste, as meninas sai comprando, e não tenho nem tempo de ler.
que tem que dar uma parada para ler, porque tem alguns que são bastante extensos, vem só aqui, setinha para cá, setinha para cima, para baixo, mas tem todo um contexto para você aplicar, Sim. TDAH e tudo mais. Então, assim, eu tô assim, um pouco que meio perdida, feito cego em tiroteio. Mas tu eu vai te achar, mulher, tu vai te achar. Não, já estou Vai te conseguindo, já estou entendendo o TDE2. Eu tenho que deixar até chegar ao final para que eu possa aplicar, porque eu estou fazendo o VibMap, mas eu também não online, mas eu também não terminei ainda. Eu não terminei ainda, Sim. então eu também não apliquei, porque eu também não terminei, não estou segura para isso, né? E até Sim. o certo de idade, né? Isso, então eu pego crianças com 13 anos, com 14 anos. Aí, assim, não tem como aplicar o VibMap, não tem. Aí eu tô assim, perdidinha, mas eu vou chegar lá. Sim. Agora é a Eliene. A minha pergunta é assim, professora. Na verdade, eu tenho TDE, mas estou aprendendo, assim como a colega, e hoje eu iniciei com um aprendente a aplicar o PROLEC, né? Que É muito bom. foi o que eu achei um pouquinho mais fácil. No Sim. entanto, ela apresenta ainda uma dificuldade na leitura. Eu já mandei para a escola, a professora já respondeu o questionário que eu mandei para investigação para dislexia, e agora eu resolvi aplicar o PROLEC para estar observando essa menina. Ela deve ter em torno de uns 6 anos, acho que é isso, eu me esqueci agora. E ela tem uma dificuldade na leitura, mesmo assim eu consigo prosseguir com a investigação com o PROLEC? Ela tem muita dificuldade na leitura? Olha, ela tem um pouquinho, porque ela está começando agora a leitura. Aí eu achei pertinente fazer com ela agora, pelo fato de ela estar em fase de aprendizagem. Só que ela não lê, mas quando ela olha, ela observa o que é diferente e o que é igual. Os 2 testes que eu comecei a fazer com ela hoje, ela foi bem. Mesmo assim, eu posso prosseguir, mesmo ela não sabendo ler? Pode prosseguir. Pode prosseguir, mas tu vai ter que adaptar algumas coisas. Então, eu tenho até algum material adaptado, mas no relatório, eu acho que o respaldo seria um pouquinho maior quando eu uso esses instrumentos que já são conhecidos até mesmo do médico, né? Sim, com certeza. Aí eu tenho algumas coisas adaptadas assim que eu posso estar fazendo com ela. Mas depois que eu... Tu vai aplicar o TDE também, né? Então, né? Tem que Eu aplicar. preciso aprender primeiro. Tem que aplicar, porque a gente ela vai ser um caso real que tu vai trazer para a gente acompanhar. Ah, sim. É porque eu não pretendo, na verdade, eu atendo ela, eu estou vendo as colegas falando da dificuldade aí, e eu falo, meu Deus, para mim é mais fácil, porque eu tenho o fisioterapeuta que trabalha essa dificuldade com a questão motora, tem o professor de educação física, a questão alimentícia, eu tenho o de nutrição, então eu tenho o apoio pedagógico que trabalha, como é um centro, fica mais fácil, eu sou a psicopedagoga lá, com mais uma, mas eu não trabalho essa parte que elas estão falando da dificuldade aí na coordenação motora. A gente acaba reunindo e discutindo o caso, e cada um pega o que é seu e trabalha. Eu vou mandar para vocês a ementa, a gente vai ter, tá, um tópico só de avaliação psicopedagógica também, e aí a gente vai poder discutir mais essa parte. A Patrícia quer fazer pergunta. A Fabiana já falou, né? Agora é a Patrícia. Tá bom? Tá bom, Eliane? Posso falar? Pode, Patrícia. Está me ouvindo, Liliane? Estou sim. Boa noite, muito prazer em ser sua aluna. Obrigada, prazer é todo meu. Liliane, eu sou aqui do Sul, sou do Rio Grande do Sul. Pertinho aqui, né? Estou em Santa Catarina. Sim, exato. Eliane, eu tenho um caso meio peculiar, tá?
Eu comecei este caso faz 2 semanas. Na verdade, eu apenas fiz a entrevista inicial e fiz a EOCA, tá? Ele é um menino que não mora aqui no Brasil, tá? Ele mora na China, né? Os pais são brasileiros, mas ele foi alfabetizado em inglês, tá? Lá na China, ele estuda numa escola que é escola brasileira, tá? Se eu não me engano, é isso, certo? E a mãe entrou em contato comigo, tá? Para fazer uma avaliação para dislexia, certo? Uhum. Pois aí é que está a questão. Eu não sei falar inglês, tá? O menino fala algumas coisas em português, né? Nossa. Mas eu tenho uma intérprete, né? Então eu estou com o apoio de uma intérprete. Mas o que eu queria ver contigo é o seguinte: como eu vou passar para esta intérprete fazer avaliação com ele? Porque ela vai estar ao meu lado, né, para fazer esta avaliação. Então, o meu maior receio não é o teste em si, né? Então, isso eu até tenho segurança, mas a questão é como eu vou passar para ela estar fazendo esta avaliação com ele. Primeiro, tu vai ter que ensinar para ela, né, Uhum. como falar, passo a passo, como falar, Perfeito. como direcionar. E seria legal também que tu pedisse para ela, para quando ela estivesse falando com ele, para ela também falasse contigo em português. Fala em português Sim, comigo, foi o que nós combinamos. em inglês com ele. E que ela também grave. Seria legal se vocês gravassem no momento do teste, porque você vai avaliar depois a gravação e você vai ver o comportamento dele. Você vai avaliar o comportamento apenas. Você não tem como avaliar a questão linguística, mas você vai avaliar o comportamento. Então, tudo isso vai ser dado na tua avaliação qualitativa, quando a gente for fazer lá a análise lá dos dados do teste. Então, você vai precisar observar o comportamento dele, e ela vai precisar estar ali sendo tua parceira em te responder perguntas, por exemplo. Você acha que ele trocou o som de alguma letra? Uhum. Tem que estar sempre parceira. Sim, foi isso que nós conversamos, eu e ela. A minha ideia seria dela fazer a mentoria também. Também. Seria também o ideal. Não era boa ideia, né? Ficaria mais, Boa, Fabiana, boa. né? Verdade. O certo seria, dá tempo ainda, né? A primeira aula foi hoje. Ela é minha colega, né? Ela é professora de português, inglês na escola, né? No ensino básico. E então ela está sendo a minha intérprete, né? Nós estamos aí trabalhando nessa parceria. Então, na verdade foi uma coisa assim muito, como eu disse, peculiar, né? É uma coisa muito diferente, assim. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, né? Com alguém mais distante e que não... ele até fala algumas coisas em português, né? Tanto é que a EOCA eu fiz com ele somente com a mãe, né? Não fiz com a intérprete, porque eu consegui perfeitamente entendê-lo. Mas é a questão da escrita que ele não faz em português, é só em inglês. Entendi. Seria interessante se ela pudesse, na aula de aplicação do teste, ela pudesse estar presente contigo. Convidarias ela para ela estar do teu lado, para ela poder assistir também, no dia que a gente for fazer a parte de aplicação. Tá. E tens como me dizer o dia? Já tem um cronograma? Vou mandar para vocês. Eu separei por meses. A gente vai ter 3 meses, então a gente vai separar os tópicos por mês. Aí eu vou mandar aqui no para vocês, tá bom? Tá certo, tá certo. Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter tempo hábil nesses 3 meses? Porque na avaliação. Manda uma mensagem para mim no PV. Manda uma mensagem para mim no PV que eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar, tá bom? Olha, eu conselho, já que ela é professora de português e de inglês,
ela com certeza tem alunos autistas, TDAH, Sim, dislexia. sim. Ela Sim. precisava fazer essa mentoria. Tá certo. Verdade. Boa, Eu acho que Mariana. Vou convidá-la. olha, por esse valor, por essa bondade, por essa que Liliane está Isso, fazendo boa. com a gente, ó, não pode perder de jeito nenhum. É verdade. Tá certo. Vou convidá-la para participar Convida conosco. sim. Meninas, Obrigada, nós já Eliane. temos nada. Nós temos 13 minutos já extras aqui. A gente vai ter que encerrar, porque também a Andrea tem que dormir. É a Andrea que cuida dessa parte. Para mim, ela tem que ficar até até a live acabar, que ela vai poder passar lá para o YouTube para a gente amanhã. Amanhã de manhã já vai estar lá, gravadinha lá para vocês, lá no canal. Ela postou agora aqui no grupo, e amanhã vai estar lá essa aula gravada, tá bom? Então, quem tiver alguma coisa específica, assim, dúvida mais específica, manda mensagem para mim. Pode ser que eu não responda na hora, porque o dia inteiro é atendendo. Mas a hora que eu tiver um tempinho, eu vou e respondo vocês, tá bom, meninas? Então, boa noite, muito obrigada, tá bom? E eu vou postar lá a ementa para vocês saberem como a gente vai se organizar com as próximas aulas. Então, até Ok, segunda-feira, tchau, tchau. Na tá segunda, bom? tchau, tchau.